Olá pessoal! Depois de mostrar aqui no canal do YouTube Anos 80 TV, o sonho dourado sobre rodas das crianças dos anos 80, que foram as bicicletas tratadas no programa anterior e que, se você não assistiu, não sabe o que está perdendo. E se você não assistiu, já clica no card à direita ali em cima para assistir, que o programa está imperdível, posso garantir para vocês. Desta vez, irei falar nesse vídeo do sonho dos marmanjos daquela década espetacular, mas que também era o sonho de quem começava a dirigir. E esses foram os espetaculares e saudosos carros dos anos 80. E se você gostou do tema desse programa, já deixa o seu like aí embaixo. Você saberia dizer quais foram os carros mais vendidos naquela década? Saberia dizer qual o mais vendido de todos, por exemplo? Já aviso que não é aquele que você está imaginando, e você vai se surpreender, pode apostar. Por isso, assista o programa até o final, para saber qual é o carro campeão de vendas dos anos 80. Na sequência desse vídeo, então, vamos conhecer os top 15 carros mais vendidos daquela década espetacular. E pode falar a verdade, você que estava começando a guiar naqueles anos, tem uma história com o carro do seu pai ou da sua mãe para contar para a gente, eu tenho certeza. E já deixa aí nos comentários para todos nós relembrarmos juntos sobre aquele primeiro amasso com a namorada ou namorado no carro, ou então até aquela vez que você pegou o carro sem pedir e sumiu do mapa por aí. Pessoal, lá nos anos 80, sair por aí sendo menor, dirigindo o carro dos pais, mesmo sem ter carteira de motorista, não dava cadeia. Como eu digo, eram outros tempos, em que tudo podia. E esses foram aqueles anos, diferentes, mas inesquecíveis. Somos sobreviventes dos anos 80. Nós que sabemos, não é, pessoal? Mas então, vamos ao que interessa. Vamos falar dos 15 carros mais comercializados nos anos 80. Roda a vinheta do canal. E vamos começar mostrando a 15ª posição do nosso ranking de carros mais vendidos dos anos 80. E é o menos vendido dos que vamos mostrar, que era um carrão sensacional. E esse era o Chevrolet Opala, que vendeu 195.219 unidades naquela época. O Opala também chegou a 1980 de cara nova e mudou novamente em 1987. Por baixo do visual modernizado, contudo, ele ainda era o mesmo carro de 1968, mas aparentemente isso não era problema para os endinheirados que podiam bancar o modelo mais luxuoso da época, especialmente depois de 1986, quando o Alfa Romeo 2300, que também era um carrão, pessoal, saiu de linha. E esse era outro carro sensacional. Que saudades dessas naves, pessoal. Podem falar a verdade. Você acaba de assistir o maestro Diogo Pacheco, mais uma vez dirigindo uma orquestra. Agora, vamos mostrar o carro que ocupa a posição de número 14 no nosso ranking de mais vendidos dos anos 80. E esse foi o Volkswagen Paraty, que vendeu 196.727 unidades naquela década espetacular. A perua do Gol chegou na metade de 1982, batizada Voyage Paraty. E mesmo com 6 meses a menos de vendas, ela praticamente empatou em vendas com a Chevrolet Marajó. Em 1983 e 1984, ela dividiu o mercado com a Belina, deixando a Marajó para trás. No ano seguinte, ela tomou a dianteira e ali ficou até o final da década. Esse carro era muito utilizado pelo pessoal do surf, pois havia muito espaço para colocar as pranchas dentro e se mandar para a praia. Deixe aí nos comentários se você fazia isso naquela época. Tenho certeza que muita gente fez isso.
e era bom demais. E a 13ª posição do nosso ranking fica com o Fiat Uno, que vendeu 203.497 unidades na década de 80. A botinha ortopédica, sim, diziam que esse carro parecia uma botinha ortopédica, pessoal. E só a gente sabe o que era isso, os mais novos nem vão saber. Somos sobreviventes dos anos 80 realmente. Então, voltando ao assunto, o Uno deu as caras em 1984, como alternativa ao Gol, porém com um aproveitamento de espaço interno muito superior ao carro da Volkswagen. Motor transversal, linhas retas e um step deitado sobre o motor garantiam que as pessoas com 1,80 m pudessem viajar confortavelmente no banco traseiro, e suas malas não precisavam dividir espaço com pneu sobressalente. Assim, o Uno conquistou um público cativo nos 6 anos daquela década, vendendo o suficiente para superar modelos mais estabelecidos, como, por exemplo, o Chevrolet Opala. O carro de número 12 do ranking dos mais vendidos dos anos 80 é uma caminhonete, e esse foi o Ford Belina, que teve vendidas 213.210 unidades naquela década. A perua do Corcel teve uma história diferente. Foi vendida durante toda a década, pois a Ford a transformou na perua do Del Rey em 1986. Sem contar que, também, era oferecida como Scala em 1983 e 1984. Espaçosa, confortável e econômica, ela vendeu quase 10 vezes mais que a Marajó em 1980 e superou novamente a sua rival direta em 1981. No ano seguinte, a Gol Paraty deu as caras, mas abocanhou os compradores da perua Chevrolet. Como o Del Rey, a Belina se manteve estável até o fim da década em termos de número de vendas, e foi um carro que marcou época e que deixa muitas saudades até os dias de hoje. A 11ª posição do nosso ranking é ocupada por um carro que foi imortalizado numa música de Raul Seixas nos anos 70. E esse é o Ford Corcel, que colocou no mercado 219.562 unidades na década de 80. Renovado em 1978, o Corcel não tinha grandes novidades para os anos 80, exceto o motor 1.6 e suas versões a álcool. Antes do Escort, era ele a opção para quem queria um Ford relativamente barato e simples. A partir de 1984, suas vendas começaram a cair vertiginosamente, dado que ele deixara de fazer sentido com a chegada do Escort e do Del Rey. Mesmo assim, seus 4 primeiros anos de venda foram tão bons que ele conseguiu ser o 11º carro mais vendido de seu tempo, e foi o sonho de consumo de muita gente nos anos 70. Pelo seu visual esportivo para a época, a 10ª posição do nosso ranking vai ficar com um carro que era pau para toda a obra, e que na realidade era um furgão, digamos assim, e esse foi o Volkswagen Kombi, que teve 220.398 unidades comercializadas nos anos 80. Na década de 80, a Kombi já não era mais comprada por taxistas de lotação e famílias numerosas, mas ainda era a única opção de van no mercado brasileiro. De conventos a escolas, agências de turismo e clubes, quem precisasse de um veículo para transportar mais de 5 passageiros ou grandes volumes, mas não queria uma picape ou um micro-ônibus, tinha na Kombi a escolha certa. E essa conta não inclui o modelo picape. Então a Kombi foi um fenômeno de vendas para a sua época, e garanto que transportou muitos e muitos times de futebol naqueles áureos e saudosos tempos. Podem dizer aí nos comentários. A gente quer saber daquela sua história onde empilharam um time inteiro de futebol dentro de uma Kombi. Pessoal, nos anos 80, tudo podia, até isso. Cargas de todos os pesos e medidas na linha de comerciais leves Volkswagen. Kombi Picape.
A 9ª posição do nosso ranking fica para um carro de luxo para aquela época, sinônimo de status, e que poderia trazer vários opcionais que eram novidade para os anos 80. E esse foi o Ford Del Rey, que vendeu estrondosas 259.039 unidades naquela década espetacular. O Del Rey chegou ao mercado em 1981 com a missão de ser uma variante mais luxuosa do Corcel. Na prática, era um Corcel com visual diferente, 2 portas a mais e uma lista de equipamentos mais refinada. Ela incluía câmbio automático, rodas de liga leve, ar-condicionado, vidros elétricos e teto solar. Ao longo da década, o Del Rey jamais chegou perto da liderança, mas também nunca deixou de figurar entre os 10 mais vendidos. Além disso, jamais ameaçou o Monza, mas praticamente dividiu a vice-liderança dos sedãs com o Santana de 1985 em diante. E eu posso dizer para vocês que dirigi um desses. Era um carro espetacular. Diria que era à frente do seu tempo. O problema dele é que a buzina não era no meio da direção, pessoal, e sim na ponta de uma alavanca de trás da direção. Só nos anos 80 para esconder a buzina de um carro atrás da direção. Esses foram os anos maravilhosos que vivemos, pessoal. Somos sobreviventes mesmo.